Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. Que coisa boa é ter você aí do outro lado da telinha. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre Dezembro Vermelho, essa campanha que é muito importante e que sim, a gente precisa dar um gás nessa divulgação, especialmente neste mês, tá? Mas também durante todo o ano. E olha, nós também vamos ter aqui muitas dicas de presentes feitos à mão, tá? A gente sabe que nessa época, né, é comum, é normal a gente se presentear os amigos e familiares. Então já nós vamos conhecer um trabalho muito legal. E também ainda, para fechar, vai ter dicas de decoração aí para sua casa nessas festas de final de ano, né? A gente sempre gosta de deixar a casa, né, com uma cara bonita, com um jeitinho especial. Já vem muitas dicas para você. Muita coisa boa, continue ligadinho aqui na TV Mar, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Muito obrigada a você que nos acompanha pelo canal 25 da NEST, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. É muito bom contar com o carinho, com a presença, com a companhia de cada um de vocês. Brigadão mesmo, tá? Aproveitando, né, para lembrar, para dar aquele recadinho diário de todo dia aqui do Bem Assim, acompanha a gente nas redes sociais, tá? E TV Mar Canal 25, no Instagram, no YouTube, no Facebook e também lá no Twitter. Facinho você vai conseguir encontrar os nossos perfis nessas plataformas. Tem também ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Salva aí o número, tá joia? E ó, vamos começar aqui falando sobre um assunto bem sério, tá, gente? A AIDS, ela é uma doença infecciosa transmitida pelo vírus HIV. Segundo dados do Ministério da Saúde e do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o UNAIDS, a cada 15 minutos uma pessoa é infectada com o vírus no Brasil. E no mundo, há 36,7 milhões de pessoas vivendo com o vírus HIV e mais da metade delas, cerca de 53%, está em tratamento. E o Dezembro Vermelho, né, tem como objetivo chamar a atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui o psicólogo Hugo Torquato, ele que é do Hospital Elvio Alto. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Hugo. Obrigada pela presença aqui. Vou começar explicando a diferença entre HIV e AIDS para o pessoal de casa. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade da equipe, né, da gente abordar um tema tão relevante, né, a vida de todo mundo, né? Sim. E especialmente essa preocupação que tem com o pessoal mais jovem, né? Que ao longo das 4 décadas da epidemia, a gente tem observado que o jovem, por várias questões, né, da própria pouca idade e outras questões, mas tem sido aquela parcela da população que tem sido mais acometida, né, pela infecção do HIV. Tá. Então, a primeira dúvida que se surge, né, quando a gente está falando nas palestras, seria qual é a diferença? Existe diferença entre HIV e AIDS? Sim, existe. O HIV é o vírus, né, causador, né, ao longo do tempo. Esse vírus ele vai deixando as defesas do organismo mais fracas, então vai diminuindo essa condição do organismo se defender das doenças e chega um ponto que esse corpo está tão fraco que começa a surgir doenças, que a gente chama de doenças oportunistas. Sim. Nesse momento, a pessoa deixa de ser apenas um portador do vírus HIV para ser uma pessoa com uma doença, com uma síndrome. Nesse caso, a síndrome da AIDS. Certo, Hugo. Você falou sobre os jovens, né? Hoje em dia, os dados nos mostram que a gente tem muitas pessoas que estão infectadas e que não estão sabendo que são portadoras do vírus. A maioria dessas pessoas é o jovem? É o jovem, né? Então, temos os dois extremos, na verdade. O jovem, até os 34 anos de idade, pela própria questão do momento mais produtivo, né? Essa questão da própria saúde e dos relacionamentos. Então, é a parcela da população que se observa mundialmente com índice maior de infecção pelo HIV. E, pelo outro lado, temos os idosos, né? Com o aumento da qualidade de vida e de alguns tratamentos para prolongar a vida sexual, tem se observado também uma tendência de crescimento. Porém, os jovens, e aqui vou abrir um parênteses importante, né?
os jovens da faixa dos 17 aos 19 anos. Bem jovens. Bem jovens. Em 10 anos, duplicou o índice de infecção pelo HIV, né? E é uma preocupação que os programas têm de chegar nesses locais, nas escolas principalmente, e começar a abordar as questões de sexualidade, né? E proteção. Nesse contexto, nós temos o Dezembro Vermelho, né? Essa campanha tão importante. O que se refere? Qual é o objetivo dessa campanha? Pronto, estamos chegando à 4ª década, né, da descoberta do HIV e da AIDS, né? E o dezembro foi escolhido simbolicamente, né, cada mês com uma temática de saúde, e o HIV/AIDS mundialmente, né, as organizações dos países entenderam que o mês de dezembro seria um mês propício para se intensificar tanto a questão das palestras, das testagens, né? A gente chama de teste rápido, uma metodologia, né, de teste que a pessoa pode fazer em qualquer ambiente e com 15 minutos é o resultado. E aí isso intensificar exatamente esse cuidado, esse olhar, né, das equipes de saúde e da própria população em relação ao tema. Eu tenho até um outro dado aqui, tá, gente? Estima-se que eu falei das pessoas que têm o vírus HIV que não sabem, 112 mil pessoas, estima-se, tá aí nessa estimativa, essa média aqui no Brasil. Aí esse dado é que vai demonstrar a importância das pessoas fazerem o teste rápido, né? É facinho de fazer, oferece pelo SUS, como é que é feito? Pronto, o teste rápido, esse nome rápido, significa que entre a execução do teste e o resultado, né, a partir de 15 minutos é possível você ter esse resultado. Sim. E o acesso é universal, né? Então existe as unidades de saúde de Maceió e do estado estão treinadas, né, para ofertar, né, esse cuidado, como os centros de referências. Aqui em Maceió temos 3 centros de referência, né? O Hospital Universitário, né, o Hospital Elvio Alto e o Pan Salgadinho, né, que ofertam... Espalhados por toda a cidade, né? Espalhados tem na por toda a cidade. Parte tem alta, ali na parte intermediária e também na parte baixa. E o teste rápido é interessante esse momento, né, ao usuário, porque ele vai ter a possibilidade de ser escutado. Sim. Então, nessa questão dessa abordagem com esse usuário, então, o que é que se preconiza no Ministério da Saúde? Você cria um ambiente de facilitação, uma escuta, onde você não faça julgamento, para que essa pessoa sinta vontade e fale sobre suas práticas, né? E a partir dessa fala, ele consiga ter um entendimento se em algum momento da vida dele ele está se pondo em risco, né? Então, é um momento que as equipes são treinadas e é um momento extremamente importante, né? Quem deve fazer o teste rápido, a partir de quantos dias? Vamos falar sobre isso. Pronto. O teste rápido, ele tem a sua eficiência perto de 100% dos testes, a partir de 30 dias da exposição. Por exemplo, alguém que teve uma relação desprotegida, que seria sem um preservativo, ela, para executar o teste rápido com eficiência desse resultado, pelo menos 30 dias, né? Porém, temos uma opção, né, para aquelas pessoas que tiverem esse contato de risco, né, e até 3 dias, se possível, ela tem um atendimento, né, e chama-se esse cuidado de PEP. O que seria PEP? Seria profilaxia pós-exposição. Até 3 dias, né, dessa exposição de risco. Então, esse usuário se dirigiria às UPAs, ou Hospital Elvio Alto, no Trapiche, e junto da equipe, né, e seria avaliado esse risco. E se for constatada a necessidade de profilaxia, ou seja, de tratamento, essa pessoa sai com medicação antirretroviral para 28 dias. Então, até 3 dias após a exposição sem o preservativo, já deve ir até alguma unidade de saúde básica para ver se precisa da PEP, que é a profilaxia, não é isso? Nas UPAs e no Hospital Elvio Alto. Tá ok. 24 horas. E aí, em 30 dias, se faz o teste rápido? O teste rápido. Não se expôs, já vai fazer o teste rápido no outro dia, porque, né, Hugo? Porque assim, a tecnologia, né, empregada nesses testes exige uma quantidade, usar um termo técnico, de anticorpo suficiente para que seja detectado. Durante esses 40 anos, é incrível como ainda existe tabu na nossa sociedade, né, sobre essa doença. Vamos falar sobre isso? Na verdade, é um estigma, né, que a gente reporta ao começo da epidemia e existiam populações que eram mais acometidas, né? Sim. E aí, até hoje, né, isso é trazido de alguma forma. E a população, de repente, falta de conhecimento, né, ainda carrega um pouco desse tipo de entendimento. Mas hoje em dia não se fala mais em grupo de risco, fala em comportamento de risco,
né? O que se entendia no começo da epidemia, que se determinados grupos, hoje entende-se que é a própria prática de qualquer pessoa, se expuser de alguma forma, né? Estaria vulnerável à infecção. Então, nós não temos mais grupo de risco? Não existe essa ideia de grupo de risco, e sim de comportamento de risco e vulnerabilidade. Né? Certo. Quais que são os sintomas? Então, o HIV é o vírus, né? Então, inicialmente, a pessoa pode apresentar uma reação de virose, não é? Com alguns dias. Aqueles sintomas clássicos de virose, né? Tipo, como se fosse gripar, algumas pessoas, né, apresentam, uma população chama de glândula, né? Mas aí Sim. é uma reação, né? O organismo contra a infecção, né? Algum problema de pele, mas que o organismo, com o tempo, né, com alguns dias, consegue superar isso e fica latente esse vírus. Ele fica lá trabalhando, destruindo essas células de defesa ao longo do tempo. E numa média de 4 anos a 6 anos, a pessoa pode apresentar já a doença da AIDS. O vírus tem uma ação silenciosa, né, e por isso que é importante tanto a questão das palestras da prevenção como a própria testagem. Formas de contágio, né? O pessoal ainda tem muito preconceito também, acha que pegar na mão, que tocar na pessoa infectada vai também ser contagiado. Pois é uma grande confusão, vamos dizer assim, né? Que a população tem. E aí é extremamente importante nas campanhas de prevenção e na mídia a gente começar a falar sobre isso. Então, o vírus HIV vai estar presente nos fluidos corporais, né? Então, no sangue, no esperma, né? Vai estar também no leite materno, e aí eu vou abrir um outro parênteses importante, né, para a questão do pré-natal, Sim, né? muito importante. Para evitar essa transmissão que a gente chama vertical, né, da mãe para o filho, né? Então, vai se encontrar o vírus nesses líquidos do corpo, né? Então, não temos como infectar alguém no suor, na própria saliva, beijando na boca, né? Beijando na boca, né? Abraçando, né? Na própria urina, né? Usando o vaso sanitário, não se pega. É no contato íntimo, sexual e também alguns materiais cortantes, né? Por exemplo, agulhas, seringas, né? Podem ser veículos de transmissão do HIV, né? Qual que é os exames que o SUS oferece para a pessoa que, no teste rápido, apontar algo positivo? Tem exatamente o teste rápido, que é um teste específico, né? Que vai identificar exatamente lá o anticorpo do HIV, né? Existe teste rápido, existem alguns exames de laboratório que também com essa mesma metodologia de identificação do anticorpo. Confirmar, né? Se confirmar, né? É importante ter um acompanhamento psicológico caso o resultado desses exames dê positivo? Muito importante. Eu já estou há quase 20 anos, né, atendendo pessoas, né, que descobrem com HIV e, apesar de hoje se ter um tratamento eficiente, né, eficaz, ainda o diagnóstico do HIV ainda traz um impacto muito grande nesse momento, né, da revelação, né? Então, sensação de morte muitas vezes é relatado, né, pelas pessoas, medo de que as pessoas descubram e comecem a ter um isolamento social, né, desesperança, né? E é com o tempo e com o acompanhamento psicológico sistemático dessas pessoas que elas vão começando a entender que, apesar de ter o HIV, é possível viver e ter qualidade de vida, né? Mas ainda traz uma carga muito grande, né, psicológica, emocional, que precisa ser trabalhada nesse momento da revelação. Essa questão da qualidade de vida, né? Porque eu acho que a doença ela ficou tão estigmatizada que a gente passa a olhar com esses olhos de que a pessoa perde a qualidade de vida, né, Hugo? Exatamente. E ao longo do tempo, né, o psicólogo, como toda a equipe, tem que trabalhar essas questões. É possível, sim, você retornar às suas atividades, né? Retomar seus planos, é muito importante. Sim. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que descobrem que é possível fazer tudo que você quer. Agora, para isso é preciso que você faça aquela coisa correta, que é fazer o tratamento, siga as orientações médicas, não faltar as consultas, né? Ter esse cuidado, né, com saúde. Qual que é a melhor forma de se prevenir? Então, ainda é o preservativo. A camisinha, gente. hoje temos, né, a camisinha masculina e a feminina, né? A camisinha, os estudos mostram que ela tem quase 100% de eficiência, né, no combate exatamente à infecção, as ISTs, né? E algumas outras questões, como a própria PrEP, né?
E hoje temos uma outra possibilidade que se chama PrEP. É uma coisa nova que o Estado implantou no Plano Salgadinho tem alguns meses, que é o seguinte: vamos supor que existe um casal que a gente chama de soro discordante, né? Sim. Um possui o HIV e o outro não possui. E esse casal, por algumas questões particulares, tem dificuldade de se proteger, né? O uso do preservativo, por exemplo. E aí pensou-se numa forma mais eficiente de aumentar essa proteção para aquele parceiro que não tem HIV, que é através da medicação antirretroviral. Então, mesmo o parceiro não tendo HIV, ele toma essa medicação antirretroviral e fortalece essa barreira contra a infecção. Né? Qual que é a mensagem, Hugo, então, que você deixa sobre esse Dezembro Vermelho para quem está nos assistindo? Pronto, converse, se informe, se proteja. Ter relação sexual é normal, é saudável, mas é preciso que a gente entenda que não pode ser de qualquer forma. A gente precisa conhecer, né? Primeiro conhecer o corpo, conhecer os riscos, né? Quando se propõe a ter uma relação desprotegida, né? Sim. E regularmente fazer a testagem, né? Para saber a sua condição, né? Se você se expôs sem proteção, busque as unidades de saúde para você se informar, para você saber para onde é que você deve ir, tá? Para fazer o seu teste rápido, para tomar a sua PrEP, a sua profilaxia, para você se cuidar. Quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato lá com o Elvio Alto, Isso. né, Hugo? Com certeza, estamos lá à disposição. A equipe é treinada, o hospital funciona 24 horas também, tanto no estado quanto na prefeitura e no federal, no HU. Né? Estamos abertos exatamente a receber a população e contribuir, né, com essas informações. Muito bem. Se previna, tá, gente? Use camisinha, use preservativo. Muito obrigada pela sua presença. Viu? Coisa boa. Obrigada mesmo, tá? Agradeço mesmo. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta.